Muito boa tarde, que a paz do Senhor esteja conosco. Muito bom estarmos aqui no nosso 11º Encontros Essenciais com Jesus. Muito legal estarmos aqui, muito bom vivermos esse momento juntos e melhor ainda do que juntos com Jesus, com o nosso Mestre, sem dogmas, sem interesses institucionais, eclesiásticos, teológicos, mas buscando o encontro com a essência do pensamento do Mestre. Nada mais oportuno nesse momento do que fazermos isso. Nada melhor para um viajante sedento que a beber a água, nada melhor do que para um veículo numa longa jornada do que um posto de abastecimento, nada melhor para um coração solitário e carente como o nosso do que o amor em pessoa. É Ele, Jesus Cristo, que veio ao nosso encontro através desse nosso momento de todos os domingos às 17h30. Então, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, minhas amigas, meus amigos, colegas de curso, e saudemos aquele que vem em nome de Jesus, que a gente nem sabe quem é, nem conhece o nome, mas que coordena os nossos trabalhos, fazendo com que falemos o que podemos falar e ouçamos o que nem foi dito, mas que precisávamos ouvir. É um trabalho de equipe, onde certamente uma parcela daquilo que precisava ser falado é falado pela própria deficiência do aparelho, mas que é depois reconstruído pelos amigos espirituais de cada um de nós, para que cada um possa ouvir o que precisa ouvir, na forma que precisa ouvir neste momento. Um maravilhoso integrado em trabalho de equipe. Muito bom. Hoje vamos continuar no Sermão do Monte, o coração do Evangelho, que, conforme em Mateus 5, depois de passar pelas bem-aventuranças, já hoje no versículo 18, que diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. O versículo anterior, para contextualizar, é: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas cumprir, dar cumprimento. Um dos grandes ganhos que uma doutrina espiritual, filosófica, oferece a todos nós, e assim é maravilhosamente com Jesus, é expandir a nossa perspectiva, expandir o nosso ponto de vista, nos melhorando, nos pacificando, nos estimulando à fraternidade. Vejamos o que Jesus nos fala nessas passagens, que Ele não veio destruir a lei, nos estimulando de uma maneira maravilhosa a entrever dentro das nossas possibilidades o maravilhoso concerto integrado de Deus, o maravilhoso projeto pedagógico de Deus, que quebra
toda essa violência religiosa que tem caracterizado a humanidade, toda essa intolerância, essa disputa, essas guerras. As guerras mais trágicas da história humana são as jihades ou guerras santas, promovidas pelas mais diversas doutrinas e filosofias. Ao invés dessa separatividade, dessa fragmentação que a religião dos seguidores nos tem trazido, ao contrário da religião, da religação que os luminares vieram trazer, a religião dos luminares nada tem a ver com a religião dos seus seguidores. Isso é tão óbvio. Buda teve como ato fundante da sua missão, do seu trabalho espiritual na Terra, o abandono dos palácios. E em nome desse Buda, os seus seguidores ergueram palácios. Combateu ele o isolamento social que o seu pai estipulara para ele, e em nome do Buda, os budistas fazem retiros. Retiros, vê se pode. Não é incrível isso? E isso foi só com Buda? Claro que não. Em nome daquele mestre, daquele Messias, que não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, um grande império com bilhões e bilhões de dólares, de euros, de interesses, de financiamentos, de golpes, de projetos político-partidários, ideológicos, foram montados, inclusive com perseguição àquela doutrina que foi tão perseguida. Como dissemos, a religião, no caso o budismo, o cristianismo e todas as outras, dos seguidores, dos pseudo-seguidores, dos autoproclamados seguidores, nada tem a ver com a mensagem dos luminares, infelizmente, não é? Pois nós hoje vamos tomar a lição de Jesus e tentar expandir dentro da nossa possibilidade. Quando Jesus diz que não veio descumprir Moisés, nós entrevemos o projeto pedagógico de Deus, a história da relação da criatura com o Criador. E oferecemos aqui, em rápidas palavras, um painel disso, dessa história, dessa trajetória da relação da criatura com o Criador através da história, para demonstrar o quanto a luz que vem do alto é integrada, faz parte de um único projeto, tentando desmontar em cada um de nós essa programação beligerante, intolerante, preconceituosa, que joga um seguidor contra o outro em disputas políticas, eleitorais, lutas pelo dízimo, pelo interesse financeiro, disputas pela vaidade dos sacerdotes. Vamos lá? A história conta um traço quase que universal entre as diferentes religiões que eram, na antiguidade, baseadas na oferta, no sacrifício.
As religiões eram basicamente sacrificiais. O rito básico das religiões na antiguidade era o sacrifício, a oferta. Era uma espécie de toma lá da cá. As coletividades queriam chuva para o momento da plantio, seca para o momento da colheita, queriam uma vitória militar ou o fim de uma doença, o que quer que fosse, e faziam ofertas, sacrifícios que envolviam plantas, animais de pequeno porte, mas animais de maior porte para os interesses maiores, e mesmo seres humanos. Sacrifício de seres humanos para obter os benefícios para toda a coletividade. Essa relação de toma lá da cá, os mais críticos vão falar, mas não acabou completamente, ainda se fazem sacrifícios, ainda há um toma lá da cá com as promessas, as oferendas, e é verdade. E não passou, apesar de tanto tempo decorrido do início dessa religiosidade baseada nas oferendas, porque os seres humanos de 7, 10 mil anos atrás são os mesmos de agora, melhorados por diversas vidas sucessivas, mas somos os mesmos. Não nascemos apenas há 10 mil anos atrás, como disse Raul Seixas numa música, mas nascemos há 200 mil anos atrás, que é o período, o intervalo que a ciência aponta como da existência do Homo sapiens sapiens, a nossa espécie na Terra. Então a primeira religião era um toma lá da cá. A primeira relação da criatura com o Criador, o primeiro padrão básico era o sacrifício. Diante disso, diante dessa cultura interesseira, mercantilista, houve um grande advento, houve uma grande revolução. Moisés veio trazer uma informação preciosa para a humanidade. Não é através de ofertas, oferendas, mortes, sacrifícios, sangue que nós ficamos de bem com Deus. Claro que não. Disse ele, Moisés, nós ficamos de bem com Deus deixando de fazer, deixando de cometer erros, deixando de fazer coisas erradas. E é muito interessante perceber o quanto essa trajetória vai ter uma equivalência na trajetória, no amadurecimento físico, mental da criatura em uma vida. Porque também nós, quando nascemos, o primeiro padrão de comportamento que nós desenvolvemos é o toma lá da cá. É o faça isso que eu te faço aquilo. E nós choramos para mamar, e nós choramos quando estamos sujos. E nós choramos quando estamos desagradados. E recebemos bronca quando fazemos alguma coisa errada. É a religião do toma lá da cá. As graças e desgraças da religião tradicional antiga, através das quais se procurava explicar tudo de bom que acontecia era uma graça de Deus, tudo adverso que acontecia era uma desgraça, que nós, em razão do que nos competia fazer sacrifícios de agradecimento, fazer sacrifícios de penitência, essa a religiosidade tradicional. Com o crescimento da criatura,
especialmente lá por volta de 1 ano, quando começa a andar, quando pelo menos engatinha já com bastante desenvoltura, o ser humano precisa de limites. É uma fase muito perigosa, onde acontecem frequentes acidentes domésticos. É a fase do dedo na tomada, da cabeça no canto da mesa de centro da sala, do pegar produtos de limpeza embaixo da pia. Muitos acidentes domésticos, crianças tentando alcançar os fogões. E nesses momentos, para limitar as crianças nesse estágio embrionário de entendimento, uma palavra é fundamental: não. Um não firme e claro, ainda que sempre afetivo, mas firme e claro. Não. E qual é a palavra central dos 10 mandamentos de Moisés? A palavra mais repetida nos 10 mandamentos de Moisés é não. Assim como o bebê ultrapassa o ficar de bem com a mãe, o pai é mero ator coadjuvante, ele não fica mais de bem com a mãe apenas atendendo às suas ordens, agradando-a, mas deixando de fazer coisas erradas. A criatura também, dentro do projeto pedagógico de Deus, migrou do toma lá da cá das oferendas para a virtude negativa de Moisés. Você fica de bem com Deus se abstendo de fazer coisas erradas. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não prestarás falso testemunho. Era ou não era uma grande evolução? A nossa própria consciência não diz que deixar de fazer coisas erradas é muito superior ao toma lá da cá dos sacrifícios? Claro que sim. Mas, assim como a criança cresce, a humanidade também cresceu. E assim como lá por volta dos 3 anos de idade, a criança começa a idade dos porquês, e já não aceita mais o não seco, diante do não do pai e da mãe, ela sempre questiona: não por quê? A humanidade também evoluiu de Moisés e precisou de um crescimento. Antes disso, antes da idade dos porquês, o alto nos revelou aquilo que todos nós sabemos que é fundamental em todas as fases de desenvolvimento para a criatura humana. O que idosos, adultos, jovens, adolescentes, crianças e bebês, ou seja, em todas as fases da vida, o que nós mais buscamos, o que nós mais necessitamos é amor. Foi o momento da virtude positiva trazida pelo alto. Já não bastava apenas não fazer coisas erradas, era preciso uma virtude afirmativa, uma virtude positiva. E a virtude positiva por excelência, trazida por Jesus, foi o amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há sequer um não no mandamento maior de Jesus. Ele é todo afirmativo. Ele é todo amor. E aí sim, 1800 anos depois de Jesus, veio, passado o advento da ciência, passada a revelação da razão, especialmente na Europa, que depois invadiria o mundo todo, chega assim a idade dos porquês, quando a criança, lá, como dissemos,
não aceita mais o não e quer saber não por quê, nós também já não aceitávamos mais a tese da vontade de Deus seca. Nós queríamos entender a vontade de Deus, por meio de que razões age o Criador junto às criaturas. E não à toa, para atender à idade dos porquês da humanidade, veio a revelação sequente a Moisés e a Jesus, com a explicação da ação de Deus por meio de leis. Não foi à toa que o livro fundante do Espiritismo é o Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas e respostas. As mais viscerais, as mais essenciais estão ali. É claro que a razão não é superior ao amor. É claro que Kardec e o Espírito da Verdade não são superiores ao amor, superiores a Jesus. Mas é esse o ponto fundamental que nós vemos nesse trecho do Sermão do Monte. Quando Jesus fala que não veio destruir a lei, ele nos dá a entrever a sequência dos ensinamentos. E como um projeto pedagógico humano, não há ensinamento melhor ou pior. Qual é o ensinamento melhor? Aprender a fazer bolinha e ondinha? Ou aprender a fazer letra? Ou aprender a fazer sílaba? Ou aprender a fazer palavras? Ou as 4 operações? Ou as equações? Fazer redações mais complexas? Fazer teses de mestrado, doutorado? O que é superior? Qualquer pessoa com noção de processo pedagógico saberá que não há lições superiores, que não há um professor superior aos outros, que cada professor e cada lição é adequada ao momento de cada criança, à fase de desenvolvimento de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, de cada adulto. E dessa mesma forma nós conseguimos ter essa revelação que as religiões não são superiores às outras, que cada uma delas é uma mesma luz que bate sobre um prisma e se desmembra essa luz branca em diversas cores, em diversas direções. Assim é com a luz de Deus, assim é o projeto pedagógico de Deus, que se desmembra para cada público, para cada momento de desenvolvimento da humanidade, revelando e atendendo aquilo que ela é capaz e necessitada de ouvir. É maravilhoso entender isso. Sair das guerras das religiões é contemplar o projeto pedagógico de Deus, a integração das diferentes mensagens, que é estúpido, é imaturo, é vaidoso, é infantil competirmos em qual é o melhor professor, qual é o maior luminar, porque todos eles se integram lindamente no mesmo projeto pedagógico. Essa integração, essa visão de perspectiva, ganho maravilhoso de qualquer doutrina espiritual, qualquer filosofia, como nós falamos no início do nosso encontro de hoje, é um remédio pacificador no campo religioso especialmente, e que se estende depois para outros campos, porque também a luta de classes não tem sentido, porque quem detém o capital precisa de quem detém a força de trabalho para, numa conjunção, promover iniciativas econômicas.
A guerra dos sexos, então, é evidentemente infantil, porque homens e mulheres precisam se integrar. Sem essa integração, a humanidade simplesmente acaba. Mesmo as diferenças culturais e nacionais são estúpidas, porque muitíssimo há para os brasileiros aprenderem com os japoneses, e com os noruegueses, e com os africanos, e com todas as culturas da Terra, que por sua vez têm muito a aprender com os brasileiros e entre si. Como é estúpida essa tendência de supremacia, esse etnocentrismo que coloca a nossa cultura, a nossa identidade, o nosso país como superior aos outros. Como é necessário expandirmos a nossa visão e percebermos a complementação. Que quando nós temos vidas no mesmo sexo, precisamos viver a inversão para completar a nossa visão de mundo com a perspectiva do sexo oposto. Quando um espírito reencarna muitas vezes rico, precisa reencarnar pobre, não como punição, mas como integração e como complementação à sua evolução. Quando se reencarna muitas vezes brasileiro, ou em qualquer outra cultura, nacionalidade, precisa percorrer as outras posições, as outras culturas, como um aluno precisa percorrer diversas disciplinas para complementar, para dar sentido de integralidade ao seu conhecimento. Um projeto pedagógico integrado. Entrever isso é uma ferramenta maravilhosa de paz. Como proposto por Jesus na terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, ou seja, os autopacificados, porque eles herdarão a terra. E já na sétima bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, os que espalharem a paz, os que transbordarem de si a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. E essa paz, para ser conquistada em nós e para ser espalhada para os outros, precisa dessa amplitude de perspectiva que percebe, que apresenta para todos nós a completude entre os diferentes no mesmo projeto pedagógico, no mesmo projeto integrado do Pai. Pacifiquemo-nos, festejando e vivendo a diferença, honrando e integrando, não apenas tolerando os diferentes, mas acolhendo e nos fortalecendo, nos enriquecendo com as diferenças. Que essa conquista seja de agora, porque precisamos agora nos pacificar. Combata em você toda a intolerância infantil, todo o pensamento supremacista de um sexo, de uma raça, de uma classe social, de um país, de uma religião ou de qualquer outra fragmentação. Nós somos um, e quanto mais vivermos em unidade, pelo amor, pela fraternidade, pela compaixão, pela empatia, mais nos aproximaremos do um, do único, do Deus único, destino e razão de viver da criatura humana. Muito legal, muito bom termos alcançado isso. E agora vamos propor para todas as amigas, para todos os amigos, esse transbordamento. A terra intolerante, odiosa, entre ideologias, partidos, entre religiões, raças, nações, religiões, precisa demais dessa perspectiva, precisa demais dessa compreensão, dessa visão de integração do projeto pedagógico de Deus.
transbordemos essa compreensão. Estimulemo-nos uns aos outros como uma água viva que transborda desse pequeno círculo de pessoas nessa live para toda a humanidade, atingindo todos os flancos, todos os diferentes, todas as múltiplas fragmentações do ser humano. Como um convite de quem ouve: meu Pai e eu somos um. Meu Pai e eu somos um. Eu e a verdade. Eu e a realidade. Eu e Deus somos um. Sejamos nós também, como Jesus, um com o conhecimento, um com a humanidade, um com a criação, um com o universo, um com Deus. Pelo serviço, na fraternidade, na compaixão, na empatia, rumo ao amor incondicional. Que esse transbordamento de água viva, de luz, percorra como se estivéssemos todos nós aqui no alto de uma montanha, do qual brote uma água límpida, fulgurante, fresca, que construa canaletes, riachos, rios, conforme vai descendo pela montanha, irrigando, inundando, fertilizando todas as terras ao redor. Que essa nossa pequena montanha, que essa nossa pequena fonte cumpra essa missão de fraternidade, de irrigar, de espalhar vida, beleza, cor, fertilidade para toda a terra. Muito bom estarmos juntos. E agora, como nos propomos sempre nas nossas jornadas ao domingo, vamos percorrer os amigos, as amigas que estão conosco, para, se tiver alguma colocação nesse sentido do que nós conversamos aqui hoje, que possamos trocar, que possamos nos fortalecer. Muito bom estarmos juntos. Andréa Santos, que aqui lembra de uma série de amigas: Maria do Carmo Garcia, Maria Inês da Cruz, Elaine Portugal, Sheila Torlai, Cláudia Bertoni. Maria José Sobral também lembra de Maria Lúcia Sanches Camacho, Guilherme Camacho. Sayonara, muito boa tarde. Andréa Santos, muito bom estarmos juntos. Esther Ponzoni, muito bom, muito boa essa integração, já em serviço, porque o caminho para o amor traçado por Jesus é fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse, ou seja, serviço compassivo, o servir empático. Colocarmos-nos no lugar dos outros expande-nos dessa prisão do egoísmo rumo ao amor universal. Que assim seja. Muito obrigado pela companhia de todos. Domingo que vem, 17h30, estaremos juntos também. E agora é o momento de compartilhar o pão. Espalhem. Espalhem por seus grupos, por suas páginas, por outras redes sociais. Nós vamos postar no YouTube e vamos colocar em mais de 30 grupos dos quais nós participamos. É o milagre da multiplicação dos pães com Jesus e com Deus. Muito grato. Paz em nós, paz no mundo, paz na terra, a todos os seres de boa vontade. Graças a Deus, ótimo final de domingo para todos vocês.